Olá, pessoal, aqui é a professora Adriana, professora da turma do 4º ano B e D, da Escola Antônio Burgos, e nós viemos aqui hoje para a nossa aula de português, onde nós vamos falar do tema da unidade, que é um tema muito importante e atual, que é o meio ambiente, onde desse tema nós temos o respeito à natureza e às sociedades indígenas, que elas devem ser exercitadas e estar acima do bem individual, como nós também temos que lidar com situações que envolvem a natureza e refletir sobre quais comportamentos que podemos adotar para colaborar com a preservação do meio ambiente. Abrindo o livro na página 42 e 43, nós temos essa imagem aí, onde ela pergunta o que eu vejo e o que eu sei. Então, observando a imagem, o que será que esse menino está fazendo, onde ele está e como ele parece se sentir em relação ao lugar e por quê. Nós temos aí um menino que abraça o tronco de uma árvore e essa atitude da criança e sua origem, pela pintura corporal e pelos adornos que ele usa, é possível a gente perceber que se trata de uma criança indígena. Então, o respeito e o cuidado dos povos indígenas com a natureza é muito grande, o que explica o sentimento manifestado aí pelo rosto do menino em um gesto de abraçar. E nesse outro quadro, onde temos aí o que eu sei, onde fala da importância de nós nos percebermos como parte da natureza, atitudes tomadas individualmente ou na coletividade, que pode afetar todo o planeta. Onde nós podemos relembrar aqui que há alguns países que não possuem tecnologias limpas e que eles poluem muito com as suas indústrias no meio ambiente, com resíduos tóxicos, e eles acreditam que no futuro a ciência dará um jeito nos problemas ambientais do presente. E na nossa opinião, na sua opinião, o futuro do planeta ele depende de nós ou das gerações futuras? Será que devemos deixar esse problema para os que vêm aí no futuro? Ou nós devemos assumir a responsabilidade agora? Então, nessa unidade 2, nós vamos falar muito sobre o respeito à natureza e os povos indígenas. Indo para a página 44 e 45, nós vamos falar aí no texto 1, é um conto para dar no pé, e que a imagem, ela mostra assim, ter ela mostra ter uma relação com a imagem anterior, onde na imagem anterior nós temos uma criança abraçando o tronco de uma árvore, e aqui nós temos também uma criança não indígena, como na primeira imagem, mas que também demonstra o seu amor e seu carinho pela natureza. Mas, professora, o que é que tem a ver aí o conto? O que é que a gente vai fazer aqui com o conto? Ou seja, esse primeiro texto, ele trata-se de um conto e que o conto, ele é uma obra de ficção. A gente vê que na primeira imagem, ela é real, certo? Da criança. Já nessa 44 e 45, a gente vê que é uma obra de ficção. Ela cria um universo de seres e acontecimentos, fantasia e imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto ele apresenta um narrador, apresenta personagem, ponto de vista e enredo. Mais curto que a novela, um romance, e ele tem uma estrutura fechada, que desenvolve uma história e tem apenas um clímax, ou seja, um ponto alto, só um único momento mais perigoso da história, do mocinho, do herói da história, tá? Do conto. E no romance, a trama ela desdobra-se em conflitos secundários, já o que não é no caso do conto, pois ele é conciso, ou seja, ele é em poucas palavras, tá? E as características aí, nós temos 5 características que eu vou mostrar para vocês, que nos ajudam a identificar o conto. É uma narrativa linear e curta, ela tem extensão quanto no tempo em que se passa, a sua linguagem ela é simples e direta, ela não se utiliza de muitas figuras de linguagem ou de expressões, com pluralidade de sentidos. Todas as ações elas se encaminham diretamente para o desfecho, ou seja, para o fim do conto, da história. Ela envolve poucos personagens e as que existem, elas se movimentam em torno de uma única ação.
E essas ações, elas se passam em um só espaço e constituem um só eixo temático e um só conflito. Então, não é uma história longa que dura meses, anos, e são páginas e mais páginas para serem contadas. Então, é um conto que ele é rápido, certo? Ele não demora muito. E sobre o gênero conto, em relação assim à sociedade indígena, é um conto que nasceu na literatura oral popular. A gente sabe que os indígenas, eles contam muitas histórias ao pé da fogueira e que são passadas de geração em geração. Então, os mais velhos vão contando para os mais novos essas histórias e elas são contos de origem popular. É impossível determinar quem foi o criador da história, ou seja, a primeira pessoa que a narrou. Já os contos mais modernos, eles caracterizam-se por terem sido criados por alguém, ou seja, o seu autor. São narrativas em que há uma situação inicial, há um conflito e a resolução desse conflito, tá? Então, mais adiante, nós temos aqui a leitura das páginas 44 e 45, que eu quero que vocês façam essa leitura. Façam o vídeo mostrando que vocês leram, tá? Por quê? Porque você precisa ler essas duas páginas, precisa ler esse conto para dar no pé, para poder responder a página 46 e 47. Porque não tem como a gente fazer uma interpretação textual se a gente não lê o texto. Fica bem difícil. Então, vamos fazer a leitura e após a leitura, a interpretação, onde a gente pode conversar, compreender o que foi ouvido por mim nesse vídeo slide e responder as questões seguintes. Onde nós temos aí conversa com os colegas. Nós não estamos em sala de aula, mas nós temos em casa o pai, a mãe, o tio, o avô, a avó com quem você mora, um irmão. Então, tem como você fazer perguntas, tá? Tem 5 perguntas, que é o narrador, que é acontecimento, faz o narrador organizar a manifestação, o que acha que o narrador deveria ter feito. Enfim, temos 5 questões aqui para você responder. No número 2, você vai assinalar o trecho que mostra que o narrador, além de contar a história, também é personagem. No terceiro, você vai explicar como descobriu essa resposta, tá? Então, qual foi o indicador aí na resposta que dá para você descobrir o que foi que fez com que você descobrisse, tá? Será que foi por meio do ano que começava? Será que foi alguém que contou? Será que é o narrador que está contando? Será que... Enfim, você lendo essas 3 alternativas, aí você vai encontrar a resposta correta e você vai mostrar como foi que você descobriu essa resposta, tá? Número 4, quais são as outras personagens do conto? No 5º, você vai dizer como Dona Tina, se ela era uma pessoa generosa ou egoísta em relação aos vizinhos e explicar o porquê. Dizer o porquê que ela era egoísta ou generosa, porque vai estar mostrando lá no texto essa característica de Dona Tina. No 6º, tem dizendo que o narrador apresenta 3 razões contra a derrubada do pé de manga e quais são elas. Então, quais são essas razões para não derrubarem esse pé de manga? O que é que leva? Quais são elas, tá? E no 7º, porque Dona Tina acabou ficando irritada com o narrador. O que fez ele para deixar Dona Tina tão irritada, tá, gente? Então, é isso. Qualquer dúvida, como eu já tinha falado a vocês antes, me procurem, pode me chamar, pode mandar mensagem, pode fazer chamada de vídeo. Eu estou aqui para colaborar com vocês e tirar a dúvida, tá? Então é isso. Muito obrigada por a aula de hoje. E vamos pedir a Deus que tudo isso tenha um fim, que a gente possa nos encontrar pessoalmente, que podemos, com o nosso calor humano, fazer nossos dias melhores e nossas aulas mais show, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.